Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, canal voltado para o estudo da palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Meus queridos irmãos, nosso canal tem um quadro muito especial que é o estudo das lições bíblicas da escola dominical. É o nosso quadro da EBD. E nós estamos estudando neste segundo trimestre do ano 2025 esta nova sequência de lições. Hoje vamos para a lição de número 2. O tema é: "E o Verbo se fez carne". E os irmãos que também nos acompanham sabem que nós sempre temos um convidado que nos ajuda, né? Aliás, é um mestre que dá a lição e nós assistimos aqui, participamos, fazemos perguntas e assim nós podemos ter aqui um enriquecimento através do estudo da palavra de Deus e da participação de um professor. E mais uma vez está conosco nosso querido presbítero Felipe Nogueira. Bom, Felipe, saúde os nossos irmãos para nós darmos início ao estudo da lição. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus mais uma oportunidade que Ele nos concede, né, de estarmos reunidos aqui mais uma vez, para juntos nós meditarmos na Sua palavra. Encerramos um trimestre muito especial, muito enriquecedor, né, e estamos iniciando outro, né, o segundo trimestre desse ano. Os irmãos já viram aí no domingo passado que nós começamos a estudar o Evangelho de João, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre uma das doutrinas muito importantes da igreja, falar um pouquinho sobre a doutrina da regeneração. Amém, irmão Felipe, seja bem-vindo mais uma vez, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui. De fato, tivemos o estudo da lição de número 1 com o presbítero Luiz Carlos, né? E hoje vamos ao estudo da lição de número 2, uma temática também maravilhosa. Todos essas lições dentro do livro de João, né? Vamos conhecer mais da obra de Cristo através das lentes do apóstolo do amor. É a proposta do comentarista, o pastor Elienay Cabral, né? Vamos então aqui ao título da lição, o novo nascimento. O texto áureo é muito conhecido, deixa eu ler por este lado aqui. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Texto áureo, não só aqui da lição, mas da Bíblia, né? Um texto maravilhoso e que resume o Evangelho. Verdade prática: o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 1, aliás, capítulo 3, versículos de 1 até o 9 e também o versículo 16. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, o segundo, examinar a doutrina da regeneração, e o terceiro, elencar os meios da regeneração. Amém? Muito bem, querido professor Felipe, está posto o desafio. Também aos nossos irmãos, né? Fiquem conosco, assistam esta aula completa, que vai ser uma bênção, certamente. E desde já eu te peço que faça 3 coisas, que é curtir, comentar e compartilhar este vídeo. 3 palavrinhas iniciadas com a letra C e que são importantíssimas para o nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos lá, irmão Felipe, a nossa lição, vamos fazer a nossa pergunta de introdução e aí, né, o irmão já começa os seus comentários, tá certo? E a nossa pergunta é assim: o que é que nós vamos aprender nesta lição, sobre o que é que nós vamos estudar, né? Como é que ela é estruturada, esta lição, para que os nossos irmãos se sintam aí mais convidados para estudar conosco. Bom, nós estudaremos nesse domingo sobre
a doutrina da regeneração, né? A doutrina do novo nascimento. E para a gente compreender melhor, regeneração e novo nascimento também pode ser sinônimo de conversão. Então, por que que essa doutrina ela é tão importante? Porque enquanto isso não acontece na vida do indivíduo, a sua vida cristã ainda não teve início, ainda não iniciou, né? Como nós vamos ver no decorrer da aula, o indivíduo ainda está morto em seus delitos e pecados. Então, é essa doutrina, é esse tema que traz essa nova vida, né? Já no Evangelho de João, foi visto na aula passada, já na introdução, no prólogo do Evangelho, João fala sobre o novo nascimento no capítulo 1, nos versículos 12 e 13. João diz: A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, já na introdução, João mostra que sem o novo nascimento não iniciou a caminhada cristã. E por que que é tão importante? Porque normalmente nós entendemos que a partir do momento que o indivíduo diz eu aceito a Jesus como meu Salvador, aos nossos olhos, o indivíduo já é crente, ele já é um cristão, ele já nasceu de novo. Mas nem sempre isso é verdade, né? Os irmãos hão de concordar que muitos motivos levam as pessoas a aceitar a Jesus. Eu já vi pessoas, por exemplo, que aceitaram a Jesus porque a namorada que ele queria namorar era crente e ele não era. E o pai diz que só liberaria o namoro se ele se tornasse crente. E ele foi lá na frente e aceitou a Jesus, né? Já vi pessoas também aceitarem Jesus atrás de bênção, de milagres, de receber alguma coisa. Na promessa de receber algo, eles foram lá e aceitaram a Jesus. Então, é preciso a gente entender que a vida cristã ela só inicia nem sempre quando eu digo eu aceito a Jesus como meu Salvador. Muitas pessoas, né, eu mesmo sou um exemplo disso. Aceitei a Jesus com meus 8 anos de idade, mas passei muitos anos da minha vida dentro da igreja por costume, por hobby, pelas Tradição. amizades que eu tinha, era o meu ciclo de amizade. Anos depois, houve esse momento. E esse momento ele é tão singular que a gente sabe quando ele acontece. Há uma mudança de vida, há uma transformação de pensamento, de desejos, de vontade. Então, essa doutrina, ela marca o início real da caminhada cristã. É tão importante esse tema, Jesus vai falar no capítulo 3, na conversa com Nicodemos, que nós não podemos nem ver e nem entrar no reino de Deus. Se nós formos observar, essa doutrina do novo nascimento ela tem implicações no presente, porque é quando ela acontece, a partir do momento em que ela acontece, que nós nos tornamos filhos de Deus, e ela tem implicações no futuro, porque sem ela nós não vamos nem ver e nem entrar no reino tão desejado por nós. Então é basicamente sobre isso que nós vamos estudar nesse domingo, o início da caminhada cristã, o início da vida cristã, que é chamado de regeneração. Uma doutrina fundamental. Fundamental. Felipe, o homem aceita Jesus. E quando é que Jesus aceita o homem? Né? Porque às vezes a pessoa aceitou, mas ele ainda, como não fez com fé, e a fé é fundamental, né, para isso, ela, assim, vamos dizer que, entre aspas, o Senhor não o recebeu ainda como filho, porque João diz, né, a todos quantos crerem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então é importante que a gente que prega a palavra sempre fale da necessidade de uma real decisão. Mas vamos lá, o nosso estudo aqui, nós vamos conhecer mais de perto essa doutrina. E a gente tem, irmão Felipe, 3 pontos para estudar, sendo que o primeiro é Jesus e Nicodemos, né? Em que, de acordo com os objetivos da lição, esse é só para a gente conhecer mais de perto a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas antes eu quero trazer algo aqui
diferente, tá certo? Tá certo. Primeira vez que nós vamos testar. E é o seguinte, você assiste a série The Chosen? Já vi algumas temporadas, né? Até a terceira. É a Até a terceira. terceira eu já Então, assisti. estamos em empate. Aí você assistiu bem aquele episódio de exatamente que trata aqui na lição Jesus e Nicodemos, né? Vi. Eu quero propor que a gente assista um trechinho que eu achei muito lindo aquele como foi feito aquele episódio dramatizado, né? E a gente pudesse assistir e depois a gente volta aos comentários. Tá certo. Acredito que os irmãos também vão gostar, né, desse formato e aí vocês podem deixar os comentários, tá certo, gente, do que acharam para que nós estamos propondo aqui essa novo método, vamos dizer assim, né, com a participação aí, com a inserção, né, de um vídeo, é pequeno o trecho. Bom, então você é convidado a assistir aí, na sua tela vai estar mais amplo, né? E eu e o Felipe vamos assistir aqui e depois nós vamos continuar o estudo da lição. E se o Felipe achar por bem, utilizar algum diálogo, uma parte do diálogo aí, pode ser usado também. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? Felipe, fazer aqui uma pausa só para a gente, assim, lá no texto mesmo, né, diz assim: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? João 3, versículo 2. Eu achei interessante aí como ele colocou, que você não está agindo sozinho, né? Mas que Deus está agindo com Agindo através de você, você, né? através de você. Vamos continuar. É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não, Sabe para onde ele vai? não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele.
A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes É religiosos. difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois? Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor. Mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que você achou desse trecho? O que você achou desse trecho aí? Foi bem feito, assim? Foi muito bem feito, muito interessante, né? Como eles abordam algumas coisas que não está no texto, mas que está implícito no texto, né? Por exemplo, Nicodemos diz que crê, eu creio em ti, né? No vídeo ele diz, né? Apesar de no capítulo 3 ele não informar isso. Mas no decorrer da vida de Nicodemos, ele vai aparecer aí mais no Evangelho de João, aí no capítulo 7, Nicodemos aparece novamente, aparece no capítulo 19, se eu não me engano, e nós vamos ver que Nicodemos se torna um seguidor, né? Ele realmente foi, a sua crença, a sua vida foi afetada, foi abalada, Ele nasceu de novo. ele nasceu de novo, né? Pelo que ele tinha visto e depois pela conversa que ele teve pessoalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é bem feito, Eu também muito bem gostei. feito. A série toda, ela é muito bonita, né? Bem feita, bem produzida. É claro que tem as licenças poéticas, as É, licenças, né, cinematográficas, e a pessoa não pode querer fazer assim. pegar na igreja o que Isso. assiste, né? Mas serve, né? Assim, eu vejo que nós estamos numa onda muito boa de produções cristãs. Inclusive agora está tendo a do Rei Davi, né? Eu Na Amazon Prime. ouvi falar que também é muito Entendeu? boa, não assisti não essa. Muito boa. Mas, irmão Felipe, vamos lá. O primeiro ponto aqui é para a gente tratar exatamente dessa conversa. E eu queria que agora a gente fosse aqui de acordo com o que você preparou e os nossos comentários da revista também. Então, o tema é o novo nascimento, ou regeneração, né? E João relata de como do encontro de Jesus com Nicodemos, que era um mestre da lei. Eu quero que você fale sobre esse encontro, tá certo? Como foi esse diálogo, né, com Jesus. Certo. Nicodemos, ele vai aparecer aqui no capítulo 3 e nós temos pouca informação sobre Nicodemos na Bíblia, né? Já citei aqui 3 textos que ele aparece no Evangelho de João, capítulo 3, aparece novamente no capítulo 7, quando Jesus está pregando no templo, né, na época da festa dos tabernáculos, e ele inicia ali no capítulo 6, 7. É lá quando Jesus vai dizer que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, e aquilo gera um problema entre os judeus, né? E os fariseus ali mais uma vez intentam prendê-lo e matá-lo, inclusive mandam guardas prender Jesus e os guardas voltam sem Jesus. E os fariseus perguntam por que não trouxeram ele, e nós nunca ouvimos tal homem, nenhum homem falar como ele fala, com tanta autoridade. E Nicodemos aparece, né, dizendo que será que nós vamos julgar uma pessoa sem antes ouvir ele, né?
e ele é repreendido pelos outros, né? Aparece ali no capítulo 7 e aparece novamente no capítulo 19. Nicodemos fazia parte desse grupo dos fariseus, né? Haviam vários grupos nos dias de Jesus, né? Os mais conhecidos são os escribas, os saduceus e os fariseus, são os mais conhecidos, mas tinham outros também. E Nicodemos não só fazia parte do grupo, mas o capítulo 3, logo no verso 1, diz que ele era um fariseu e que ele era um dos príncipes dos judeus, né? Então, ele não era qualquer fariseu. Ele fazia parte do grupo, que já era algo escolhido, um privilégio, e dentro daquele grupo ele era um dos príncipes, né? Alguns professores vão dizer que essa referência dele ser um dos príncipes dos judeus se refere a Nicodemos fazer parte do Sinédrio, né? Ele fazia parte ali do Sinédrio, que era um tribunal judaico que julgava ali crimes no meio do povo, no meio do povo judeu, né? Em relação Era, ao era o STF. era o STF dos judeus, né? Era. Então Nicodemos não era qualquer pessoa. Talvez por isso e com medo disso, de perder aquela posição, porque Jesus não era bem visto entre o grupo que ele fazia parte, mas os ensinos de Jesus estavam afetando Nicodemos, né? Então talvez por isso ele vai procurar Jesus de noite, que está no texto, né? Ele foi procurar Jesus de noite. E não era comum você sair à noite para casa de ninguém, porque não era comum nos nossos dias, né? Hoje a vida ela é noturna, né? Naquela época não. A noite iniciava ali a partir das 6 horas e acabou-se, né? Só quando o dia amanhecesse novamente. Então, talvez por medo de perder aquela posição, e vou frisar mais uma vez, talvez, porque algumas pessoas defendem outras teorias, então, como o texto não fala, eu quero deixar na área da suposição, talvez Nicodemos foi procurar Jesus também com receio da sua posição ali naquele grupo dos fariseus. E aí, quando ele chega para falar com Jesus, a primeira coisa que ele diz é mestre, rabi, mestre. Sabemos que o Senhor é mestre, ele diz. E isso não é comum para aquele grupo de pessoas. Para nós é. Jesus é mestre. Não só mestre, ele é o mestre dos mestres. Ele é o Senhor, o Rei. Mas para aquele grupo de pessoas não era. Porque Jesus não tinha estudo, não tinha formação. Jesus não participou das faculdades da época, né? Nós temos essa informação, inclusive no Evangelho de João, no capítulo 7, lá no versículo 15, se os irmãos quiserem assistir depois, ler depois, vão ver lá que os judeus dizem, né? Da onde é que vem essa autoridade, sendo que ele não tem estudo, ele não estudou para isso. Então, não é comum para aquele grupo, ainda mais para um príncipe dos judeus, um príncipe dos mestres, chamar Jesus de mestre. E aí ele chama Jesus de mestre, e a base que ele tem para dizer que Jesus é mestre é os feitos que Jesus está fazendo, né? Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então, o que leva Nicodemos a crer em Jesus, que ele é mestre, inicialmente, são os feitos. É o que ele está sabendo, o que ele está vendo, que Jesus vem fazendo por aí. E aí, Jesus não recebe aquilo como um elogio, ele não se senta não incha, ele não. Uhum. É como se Nicodemo dissesse: eu sei que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. E aí Jesus já de cara, já diz assim: você precisa nascer de novo. Conversa muda de rumo, né? De cara, se você olhar do verso 3, Jesus diz: em verdade, eu te digo que você precisa nascer de novo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não tem como você saber de fato que eu vim de Deus. Se você ficar, Nicodemos, só no campo das emoções, só no campo daquilo que você está vendo, só no campo dos milagres, você nunca vai saber o que é a verdade. Para você saber o que é a verdade, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você está falando de algo que vai além disso, como o próprio vai dizer, né? É um reino que eu quero anunciar a você, que é além do que você está vendo, além dos milagres. E esse reino você só vê, Nicodemos, de fato, se você nascer de novo.
E aí Jesus começa a mostrar a ele a necessidade que ele tem que nascer novamente para ver esse reino que ele está falando, sem ter um conhecimento profundo, e posteriormente para poder entrar no reino. Então Uhum. ele precisa nascer de novo, para realmente falar com autoridade sobre o reino de Cristo. Então, eu acho que de forma inicial é interessante a gente pontuar essas coisas, né? Nicodemos chega à noite para falar com Jesus, chama ele de mestre, e Jesus já de cara já diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus não puxa um diálogo, uma conversa, você tem que nascer de novo, para você realmente experimentar o que é esse reino. É nesse capítulo também, o autor inclusive faz a citação, né, na leitura bíblica em classe, que nós temos o texto mais conhecido, né? É nesse diálogo com esse homem que Jesus vai citar o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é realmente um texto muito importante que nós podemos tirar muitos aprendizados e nos próximos pontos nós vamos mais entrar propriamente na doutrina em si. Muito bom, meu Felipe. É, a gente vai, assim, o objetivo desse primeiro ponto realmente é só fazer a reflexão, conhecer um pouco mais sobre esse Nicodemos, diálogo, pois não. né, entre Jesus e Nicodemos. E só uma coisa que eu queria observar, essa doutrina da regeneração, que ela é basilar, né, básica mesmo, assim, ou seja, essencial, fundamental para todo cristão, não foi exposta através, assim, de um texto expositivo, vamos dizer assim, um tratado teológico, né? Foi dentro de uma narrativa. Acho lindo é isso, né? Porque isso fica tão fácil qualquer pessoa poder entender que mesmo a pessoa com assim um conhecimento mais profundo, mas também aquela pessoa mais simples, através disso ela compreende o que Jesus quer dizer, né? Que precisa haver uma ruptura, né, uma quebra com o mundo, com a vida anterior e o início, né, de uma nova vida, de um novo modo de viver, que é a regeneração, que é dada pelo Espírito Santo, é claro, né? Mas fica claro, né? Por que que é fácil de compreender? Porque ela é feita através de uma narrativa, de um diálogo entre Jesus e aquele homem. Eu acho lindo isso nas Escrituras, né? Muito bem. Bom, Felipe, vamos adiante aqui agora para o segundo tópico, que é o novo nascimento, a obra da regeneração. A nossa pergunta, aqui eu vou deixar totalmente você livre para expor o ponto aqui, tá certo? Aqui o assunto, né? E a nossa pergunta é como é que a gente pode entender essa obra da regeneração, né? E por que que ela é tão importante, necessária, fundamental para todos nós, para todos os crentes, para todo homem também, todo ser humano. É verdade. Bom, por que que o homem, por que que o homem precisa nascer de novo, né? É inclusive a pergunta de Nicodemos, né? Como assim, um homem já grande, já velho, já adulto, pode entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer? Por que que eu preciso? Como isso vai acontecer, né? Por que eu preciso e como isso vai acontecer? Então, por que que o homem precisa nascer de novo? E aí nós precisamos voltar para o princípio da criação, né? O homem precisa nascer de novo por causa do pecado, né? Quando Deus cria o homem com uma natureza perfeita e com o intuito de conviver com Deus, né? Conviver com Deus. Mas Deus diz ao homem que ele não comesse da árvore que ficava no centro do jardim, Uhum, porque se ele comesse, certamente ele morreria. O homem come, o homem desobedece. E há um grande debate em relação a isso, uma grande discussão, se de fato o homem morreu ou não, porque Deus diz que o homem morreria, mas o homem sai do jardim vivo, né? Mas nós, que somos crentes, entendemos que ali houve sim a morte que é o motivo pelo qual Cristo vem à Terra. O homem morre para Deus, ele morre espiritualmente. O que é vida para Deus? Vida para Deus não é respirar. Vida para Deus é se relacionar com Ele.
Nós vamos ver isso de forma muito clara nas Morte é a Escrituras. separação de Deus. Morte é separação de Deus. Então, por mais que o homem esteja andando na terra, mas se ele estiver separado de Deus, ele está morto. É assim que a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 2, Paulo escrevendo a sua carta, ele diz: Ele lhes deu vida quando vocês ainda estavam mortos em suas transgressões e pecados, em seus delitos e pecados. Como assim ele me deu vida? Né? E vamos entender. A gente está num culto. O irmão, os louvores estão acontecendo e o Espírito Santo está trabalhando na vida de certo indivíduo. O irmão se levanta e expõe a palavra de Deus. E o Espírito Santo, através da palavra, gera vida naquela pessoa. Começa a convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Aí aquele indivíduo, no final do culto, o pastor pergunta quem quer aceitar Jesus como Salvador. E ele, já convencido pelo Espírito Santo, responde em fé. A partir do momento que ele responde em fé, há o novo nascimento. Ele nasce de novo. Aí você pode dizer, mas ele não respondeu antes? E como é que ele estava morto? Para Deus, ele estava morto. Porque vida para Deus é esse relacionamento. Quando o homem perde esse relacionamento, ele já está morto. E nós temos passagens na Bíblia que vão mostrar, por exemplo, pessoas que estavam mortas para nós. Quando Jesus fala, por exemplo, de Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam mortos. E aí Jesus diz: Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Porque para Deus, todos estão vivos. Eles estão vivos. Que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Porque eles estão vivos. Ou seja, eles estão mortos para nós, mas Jesus traz a informação de que para Deus eles não estão mortos. Eles estão vivos. Eles apenas partiram dessa realidade humana para a realidade eterna. Então, vida para Deus é esse relacionamento. E o pecado traz exatamente essa perda desse relacionamento. Então, o pecado traz a morte. O pecado trouxe a morte a esses homens. Quando essa morte se instaura, o homem começa a andar por aí corrompido por esse pecado. E Cristo vem à Terra exatamente para fazer essa ligação, ele vem religar esse relacionamento. E é interessante que Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele diz que a regeneração ela não é uma escolha e nem uma opção, ela é uma necessidade. Ele diz necessário é você nascer de novo. Não é uma opção, eu posso ou eu não posso. Você precisa, é uma necessidade. E muitas pessoas se enganam exatamente nesse conceito de achar que porque estão na igreja, como eu já citei na introdução e eu quero entrar um pouquinho mais, nem sempre a pessoa, quando está na igreja, fazendo parte de um grupo de pessoas cristãs, mas nem sempre ela experimentou esse novo nascimento. Então, é de extrema necessidade o indivíduo atentar para isso. Porque enquanto ele não entender a necessidade, como Jesus diz, é necessário você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Nicodemos, José, ele era um líder religioso da época. É como se Nicodemos fosse um pastor de uma mega igreja. Um homem muito respeitado, uma igreja muito Teólogo. grande, um teólogo muito importante, muito requisitado. Quando eles chegavam, a vaga do carro dele estava lá, guardadinha, ele não precisava chegar cedo. Ele era uma pessoa respeitada em Israel. Teoricamente, é um crente, é um servo de Deus, é um homem de Deus que está ali com a lei aberta, expondo e explicando nas sinagogas e no templo, um dos principais dos líderes religiosos da época. E Jesus olha para ele e diz: Você precisa nascer de novo. Em outro texto da Bíblia que mostra essa necessidade de nascer de novo, de que nem sempre o fato de nós estarmos na igreja demanda vida espiritual, é outro texto do apóstolo João, quando ele escreve o livro do Apocalipse, lá no capítulo 3, na carta à igreja de Sardes, Jesus diz ao líder da igreja: Tu tem nome de que está vivo, mas está morto.
É séria essa afirmação de Jesus. Você, porque a carta destinada aos líderes da igreja, aos pastores da igreja. Tu tem nome de que estás vivo. A igreja de Sardes, de modo geral, mas está morto. Tem muita gente com nome de vivo, mas está morto. Esse é o motivo pelo qual nós vemos tantos escândalos da fé, que tem tanto se repetido nos nossos dias. Já acontece há anos, mas nós precisamos falar dos nossos dias. Por que que tanto escândalo acontece, irmão? Porque as pessoas têm nome de vivo, mas estão mortos. E é a regeneração que traz esse relacionamento com Deus. Sem a regeneração, nós seremos religiosos. Frequentaremos igreja, não perderemos um culto, chegaremos no horário, daremos as nossas ofertas, daremos os nossos dízimos, ajudaremos os necessitados, mas nunca haverá aquela sensação de prazer. Eu vi um vídeo recentemente e pensando sobre esse assunto dessa aula, o rapaz ele dizia mais ou menos uma coisa que contradiz a Bíblia. Ele era um cristão e tinha abandonado a fé, rejeitado ali, apostatado da fé, muito conhecido no Brasil, inclusive, e gravou vários podcasts recentemente Eu vi. falando contra a fé cristã. E eu me lembrei de um dos textos de João Calvista, também, né? um dos textos de João também, na primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 3, João diz assim: João diz que os mandamentos de Cristo não são difíceis de guardar. 1 João capítulo 5, versículo 3, João diz que os mandamentos de Jesus não são difíceis de guardar. E aí eu fiquei pensando sobre essa aula, para quem não é difícil de guardar? Porque o que esse homem alegava é que é muito simples você entender o que é pecado. Ele disse: o que é pecado? Tudo aquilo que te faz feliz. Segundo ele, pecado é tudo aquilo que faz o homem feliz. Ou seja, na visão dele, tudo aquilo que Cristo pede, o estilo de vida cristão é um estilo de vida infeliz. Ele não consegue enxergar felicidade nos mandamentos de Cristo. Quem é essas pessoas? Quem são esses que não conseguem enxergar felicidade nos mandamentos? São aqueles que não nasceram de novo. Felipe, me permita aí, segura aí que você vai continuar. É bem rápido. Para essas pessoas, Deus é um estraga-prazeres, né? Exatamente. Então eu gosto, mas Deus diz não faça. É proibido. Não, né? Não pratique isso. E aí, para essas pessoas, a lei divina, os mandamentos divinos, é só para deixar a pessoa infeliz. Feliz. E não. Que, que compreensão errônea, né? E simplista demais sobre pecado. Na verdade, não é isso. Se nós olharmos com os olhos humanos para os mandamentos, para a Bíblia, realmente, humanamente falando, Paulo vai dizer, inclusive, que o evangelho é loucura para os que perecem. É loucura. Então, quando eu olho para os mandamentos de Deus e sinto um peso em cumpri-los, acho difícil de fazê-los, eu não nasci de novo. É simples, mano. Você que está ouvindo a gente, deixa eu ser bem direto, tá certo? Bem direto. Se você acha um peso ler a Bíblia, se você acha um peso dobrar os seus joelhos para orar, se você acha um fardo todos os mandamentos de Cristo, essa lição é essencial para você, porque você precisa nascer de novo. Aquele que nasceu de novo, ele não enxerga os mandamentos como fardo. Ele enxerga os mandamentos como privilégio. O crente que nasceu de novo, irmão José, o senhor sabe disso. Uhum. Ele não vê a hora de chegar em casa e ter aquele momento de oração. Ele não vê a hora de chegar em casa e se debruçar sobre a Bíblia e começar a ler ela, e anotar, e pesquisar, e ir atrás. E o crente que antes gastava dinheiro com tanta outra coisa, agora ele começa a gastar dinheiro com livros.
para poder entender melhor a Bíblia, a palavra de Deus. O novo nascimento é que gera isso. É o Espírito Santo, através dessa nova vida, que é a vida de Cristo sendo gerada em nós, que começa a gerar esse desejo em nós. Então, irmãos, você que está em casa, repito, você precisa nascer de novo. Se isso não é verdade para você, peça ao Espírito Santo. Peça a Ele para que Ele traga essa vida a você e que os mandamentos de Deus não sejam um fardo, como é para muitas pessoas. Para muitas pessoas, o mandamento de Deus é um fardo. E para essas pessoas, esse estilo de vida é o estilo religioso de Nicodemos. É o estilo religioso de Nicodemos. É por isso que Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por isso que é tão importante e essencial essa doutrina, esse assunto, porque é esse assunto que marca o teu e o meu início da caminhada cristã de verdade. Glória a Jesus. Concluiu aí o segundo ponto? Amém. Você está sendo rápido dessa. É para Amém. Para a gente ter os aquele irmãos. tempo, né? É, Bem, mas engajamento aqui, participação dos irmãos. Mas, Felipe, deixa eu pedir aqui uma resposta sua também. Essa doutrina da regeneração, Jesus ilustra aqui através de um novo nascimento, mas ela, em outras passagens, porque ela não está só aqui, né, na Bíblia. não, A regeneração, ela está espalhada por diversas passagens, inclusive nas cartas e tudo mais, né? Mas, assim, Jesus ilustra aqui como um novo nascimento, a pessoa nascendo quase assim, né, de forma literal, só que nascendo de espiritualmente Deus, falando, nascendo de né, Deus. nascendo de Deus. Aí você falou, por exemplo, acho que tu chegou a tocar das ressurreições, né? Que também é uma outra forma de falar da regeneração, né? Quando a gente está morto, também o morto ele ressuscita, né? Quando Deus pode ressuscitar o morto, que é vivificar, trazer novamente a vida, né? E ela é ilustrada também. Isso é regeneração, porque é uma outra forma de explicar essa doutrina, né? Exatamente. Eu não sei se tem outras, eu não estou me recordando aqui, mas eu me lembro pelo menos dessas duas, né? Agora, de fato, ela é uma doutrina fundamental e todo crente deve vivenciar, experimentá-la, né? Toda pessoa que busca a Deus, que está nas igrejas, muitas pessoas nas igrejas estão lotando os templos, muitos templos lotados de pessoas não nascidas de novo, religiosas, né? Religiosos, Que religiosos. tem a religiosidade, que é aquela coisa da pessoa se apegar a uma tradição. Que é uma necessidade do homem. A religião é uma necessidade do homem, né? O homem, ele carece por ser religioso. Em Uhum, toda a história você vai ver isso. O homem, ele sempre procura adorar e idolatrar alguém. A ideia de Deus é adorar a Deus. Ele colocou isso no homem, esse desejo. O pecado corrompeu. E aí o homem procura meios, coisas, objetos para adorar. Antigamente era os deuses, né? Era muito comum no mundo antigo. Hoje as pessoas são, em sua boa parte, ateias, né? Alguma parte delas são ateias, não acreditam em Deus, mas criam para si os seus deuses, né? São os famosos, os cantores, os artistas, os jogadores de futebol, pessoas que, se eles verem, eles ficam todos nervosos. Aquilo é uma expressão de adoração. Ele não consegue nem estar do lado da pessoa sem chorar, sem isso é emoção. se emocionar, né? Então o homem ele tem essa necessidade de se relacionar, de adorar a Deus, mas o pecado veio e corrompeu, Esse sujou, sentimento, né? né? E aí trazendo para a religião, qual o perigo da religião? Esse talvez seja o grupo mais difícil de você convencer a necessidade de nascer de novo. É a pessoa que já é crente, já frequenta a igreja, mas aí ela cria um Deus que não é o Deus da Bíblia. Muitas pessoas creem num Deus que não é o Deus da Bíblia. E como é que a pessoa sabe que não é nascida de novo? Que ela possa saber, assim, de forma Como eu falei no resumida. início da aula, de forma Você já resumida, falou? tem duas coisas que eu acredito que marcam o novo nascimento. Primeiro é, você sabe quando ele acontece. Você sabe. É como um nascimento natural. Qual dia o senhor nasceu? 18 de abril.
O senhor pode esquecer o dia de qualquer pessoa, Só não inclusive da vou sua dizer do ano. esposa, Não vou dizer o ano. né? O senhor pode esquecer o dia da sua esposa. É, Eu mas não posso, esqueci, não. mas o senhor não esquece. 7 de agosto, né? O senhor não esquece. O dia do seu nascimento, o senhor não esquece. Do mesmo jeito é no mundo espiritual. No dia em que você nascer de novo, você vai se lembrar quando aconteceu, em que culto aconteceu, aonde você estava, o que você estava fazendo. Aquele dia fica marcado. Você sabe quando ele aconteceu. Essa é a primeira coisa que eu acredito que marca o novo nascimento. A segunda é: os mandamentos de Deus não A são. pessoa não pode ir nascendo, não, Felipe. Sim, vai acontecer. Eu acredito Porque assim. assim, talvez haja muitos cristãos sinceros aqui que estejam nos assistindo, né? E diz, irmão, eu não lembro um dia, será que eu não sou nascido? Não, mas assim, me sinto crente de verdade e tal. Aí eu pergunto assim, se esse processo, ele eh, tem que ser sempre instantâneo, ou se ele vai, em algumas pessoas, em algumas situações, se processando, e aí a pessoa, né? Certo. Me diga aí, do seu ponto de vista. O novo nascimento, ele acontece. O nascimento em si, ele é instantâneo, acontece. Mas o fruto que demonstra que esse novo nascimento é real e verdadeiro, ele é sim progressivo, né? As coisas não acontecem. as- uma criança não nasce e já começa a andar e a demonstrar os seus frutos de imediato. Muito bom. Tá certo? Então, o nascimento ele acontece imediatamente no mundo espiritual, mas aos nossos olhos ele pode ir se manifestando gradativamente, É. gradativamente. Você começa a sentir desejos por coisas que você não sentia, principalmente voltado para a palavra. Eu aceitei Jesus com 8 anos de idade, 8 anos de idade, e li a Bíblia quando eu era criança, mas por por ter que ler ela. Eu era crente, eu tinha que ler ela. Uhum. Quando eu experimentei esse processo, eu fui ler ela porque eu queria ler ela. Procurei logo um curso teológico para me poder me matricular. Me tornei aluno do nosso curso local aqui em Maracanãú, do Boa Semente. Me formei lá, arrumei professores que viraram amigos meus, perturbava meus professores sobre os assuntos da Bíblia. A gente só queria conversar sobre Bíblia, sobre marcar reuniões de oração, reuniões de evangelismo. O Felipe não fazia isso antes. Ele não tinha desejo para isso antes. Quem é que produz isso em nós? É o novo nascimento. Então, o novo nascimento, ele acontece instantaneamente no mundo espiritual, mas ele começa a se manifestar, ele pode se manifestar gradativamente, como o senhor está falando. Então, os irmãos que estão nos assistindo, tenham calma, tá certo? Não fiquem tão assustados, não. Possa ser que esse fruto que do novo nascimento, essa vida de Cristo, esteja começando a se manifestar em você. O que eu digo a você é: se essa vida está sendo gerada de verdade em você, você precisa amar o que Deus ama, querer o que Deus quer, pensar no que Ele pensa, viver como Ele viveu e andar como Ele andou. Isso é novo nascimento. Se isso não acontecer, aí não nasceu ainda. Glória a Jesus. Vai ser muito útil, viu, irmão Felipe, seus comentários aí, né, complementares. Mas nós vamos ao terceiro ponto, que é os meios da obra regeneradora. E aí, temos a questão do novo nascimento, né? Mas como é que, quais são os meios que Deus utiliza para operar essa obra, esse milagre da regeneração na vida do ser humano? E também queria que você dissesse, assim, qual é a resposta, né, que o ser humano deve dar a esse desejo, essa vontade divina de salvar a todas as pessoas. Pronto. Os meios que Deus utiliza, né? Quando Jesus morre e ressuscita, ele diz aos discípulos que antes de morrer ele diz que enviaria o Consolador. E após a ressurreição, no Evangelho de João mesmo, quando ele se reúne ali com os apóstolos, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, a pessoa que traz esse novo nascimento é o Espírito Santo, né? Só há vida quando há Espírito.
O espírito, quando ele é tirado do corpo, o corpo morre. Uhum. Então, vamos mais uma vez trazer uma figura fazendo essa comparação do nascimento natural, né? O homem estava morto em seus delitos e pecados. Jesus veio, cumpriu a sua obra e agora envia o Espírito, para que esse Espírito comece a gerar vida nesses homens que estão mortos. Como é que esse Espírito vai gerar essa vida? Qual é o meio que ele utiliza para gerar essa vida? E existe um meio central, que é a palavra. O Espírito Santo usa a palavra para gerar vida nos homens. E aí eu gostaria de citar 3 textos que mostram isso muito claro. 2, inclusive, está na lição. O pastor Ené Cabral trouxe. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, Pedro diz assim, ó, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós vamos ver muito claro na Bíblia, a Bíblia usa essas expressões algumas vezes, que a palavra ela é viva. É por isso que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro. Qualquer outro livro. É um livro, tem um ensino importante, aquilo pode ser importante para uma pessoa, para 2, para 3. A Bíblia ela não é um livro. A Bíblia ela é viva. É a palavra de Deus viva. E é essa palavra que gera vida em nós. Pedro está dizendo isso. É através dela que nós fomos vivificados. Ela é viva e permanente. Tiago, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, a pessoa está ali. É por isso que é tão importante a palavra nos cultos. E aí eu faço quase que um rogo, peço que as pessoas atendem para a palavra. E as pessoas que eu digo não são as pessoas que estão sentadas lá nos bancos. São as pessoas que estão dirigindo os cultos. Nós vemos cada vez menos tempo para a palavra nos nossos cultos. Os cultos giram em torno dos louvores. Não é que Deus não possa trabalhar através do louvor, é claro que Deus pode, mas a palavra é o momento em que Deus vai gerar vida nas pessoas. É esse momento da pregação da palavra, da exposição da palavra, que o Espírito Santo começa a convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo vindouro. Então, a palavra é que gera essa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé que o senhor, no início da aula, citou como algo tão importante, e já nós vamos sobre essa resposta humana, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, o Espírito Santo que foi enviado por Jesus utiliza o meio da pregação da palavra, da exposição da palavra, dos ensinos de Jesus, para começar a gerar vida nesses homens. E a resposta? Aqui eu acho. Não tem como a gente falar da regeneração sem nós fazermos essa distinção, porque nós, pentecostais e arminianos, acreditamos na regeneração, mas acreditamos que ela se manifesta em momentos distintos das igrejas tradicionais. E esse momento eu acredito que é exatamente essa resposta. As igrejas tradicionais, eles entendem que não há resposta do homem, que o homem estava morto e Deus, pela sua graça, escolhe aqueles a quem ele quer salvar e aqueles mortos ele vivifica. Ou seja, ele estava morto, ele recebe a regeneração e após receber a regeneração ele tem uma resposta de fé. Mas primeiro acontece a regeneração, acontece o novo nascimento. Nós entendemos diferente. Nós entendemos que o homem está morto, o Espírito Santo vem até esse homem e convence ele. É o que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 16, que o Espírito Santo viria e convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Eu não consigo entender o Espírito Santo convencendo uma pessoa sem ele poder dizer não.
Então, por mais que o homem esteja morto para Deus, e ele de fato está, mas isso não impede o homem a resistir à graça. Então, na nossa visão, o homem está morto, ele tem uma resposta de fé e após ele é regenerado. Senão, não faria nenhum sentido textos da Bíblia que Jesus diz, por exemplo, assim, ó, lá, lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, Jesus chega para as pessoas, iniciando o seu ministério, e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não faz sentido Jesus pedir para as pessoas se arrependerem e crerem no Evangelho se elas não têm como tomar decisão. Se ele é um morto e ele precisa primeiro receber a vida de Deus, a pessoa teria que olhar para Jesus e dizer assim: eu preciso primeiro nascer de novo. O Senhor primeiro precisa me dar a vida para que depois eu creia. Jesus não diz isso. Jesus olha para o homem em seu estado de pecado e diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É claro que a vontade de Deus é salvar toda a humanidade, como é um dos textos trago pelo autor, né? Mas essa salvação, ela é condicionada à fé. Condicionada à fé. Deus não levará para o céu ninguém à força. Eu não queria ir, ele me deu a vida. Não. Se Ele a salvação é um dom, se a salvação é um dom, e dom é um presente, é uma dádiva, então é paradoxal dizer que ela foi imposta, né? Que imposta. Deus, não, você vai ser salvo porque eu quero. Então, se é dom, é dádiva, é presente. E a própria palavra já nega essa questão vamos dizer, da imposição divina, né? Da, de o homem não poder responder também positivamente. Claro que eu não quero entrar Não é a nesse nossa. debate teológico, mas não tem como nós respondermos essa pergunta, por exemplo, sobre a resposta do homem em relação à regeneração. Como é que essa resposta se dá? Não tem como nós respondermos isso sem tocarmos É, nessas duas diferenças, né? Então, nós entendemos que o homem responde, ele tem uma resposta de fé diante do convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vem até o indivíduo, manifesta a ele a obra de Cristo, o que Cristo fez por ele, e depois do homem ver o que Cristo fez por ele, ele tem uma resposta de fé. Após essa resposta de fé, acontece o novo nascimento, a regeneração, que é o tema da nossa aula. Só para me encerrar, tem um texto que Jesus mostra muito claro isso, né? Eu já citei o texto de Marcos, quando Jesus manda as pessoas se arrependerem e crerem, mas tem um texto já no final do ministério de Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, no versículo 37, que Jesus diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas e apedreja os que lhes são enviados. Aí Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu quis ajuntar vocês, colocar vocês debaixo das minhas asas, proteger vocês, mas vocês não quiseram. Então, tem sim essa resposta de fé do homem. é E como a parábola dos convidados, né? Das bodas, né? foram chamados para a festa, né? Diz, não, nós estamos ocupados, a gente não quer ir. Nós não queremos ir. Rejeitaram, né? Deram desculpas esfarrapadas, né? Desculpas esfarrapadas para não participar da festa lá do Senhor, do Rei. Então, só para pontuar essa diferença e para mim encerrar aqui, nós entendemos que o homem está morto, o Espírito Santo traz a esse homem morto o Evangelho, o que Cristo fez por ele, e agora espera-se desse homem uma resposta de fé. Após essa resposta de fé, o Espírito Santo agora gera a vida de Cristo, começa a gerar a vida de Cristo. Aí é o processo que o senhor falou. Ele começa a gerar a vida de Cristo em nós. Ela está começando. É por isso que nessa caminhada acontece as lutas. O espírito contra a carne. Eu já nasci de novo, mas ainda estou falhando. É importante a gente pontuar isso. Não é porque eu nasci de novo, que a vida de Cristo está em mim, que eu não peco mais. Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu não peco mais. Não.
A vida de Cristo está em nós, a natureza de Cristo está sendo gerada em nós, mas a semente do pecado ali está em nós. Inúmeros textos da Bíblia vão mostrar isso. Paulo vai dizer que ele é um miserável, porque o que ele quer fazer, ele não faz, e o que ele não deve fazer, ele está sempre fazendo. Ele fala sobre essa luta de carne e espírito. Então, é uma realidade. Mas o que capacita o homem a vencer, a dizer não a essa natureza pecaminosa, corrompida, que ainda está nele, é essa nova vida de Cristo, que está crescendo, brotando e sendo gerada nele através do Espírito Santo, e o meio que o Espírito Santo usa para fazer isso em nós é a palavra. Por isso que nós precisamos pregar a palavra para nós mesmos, diariamente, pregar as verdades da Bíblia para nós, para que a Bíblia produza esse crescimento necessário, para que a gente possa vencer a nossa natureza pecaminosa e dizer não ao pecado. Bem, muito bom. Você tem um poder, aqui um poder de síntese maravilhoso. Mas foi tudo bem esclarecido. Felipe, eu só queria dizer assim, Deus não reforma, né? Deus não faz Ele reforma, faz novo, né? ele faz de novo. Eu imagino assim a questão do novo nascimento também como a construção de uma casa, né? A pessoa tem uma casa e ela tá toda deteriorada, cheia de tá em ruínas. E aí chega alguém para morar, rapaz, eu quero morar nessa sua casa. Aí, rapaz, mas está desse estado assim. Não, mas não se preocupe não, eu vou fazer aqui um trabalho nela. De repente o novo inquilino chega, põe abaixo. Mas rapaz, você destruiu, por que você não só aproveitou as paredes? Não, vou botar no chão e vou começar uma nova edificação, né? Eu imagino assim também, dá para ilustrar dessa forma o novo nascimento, né? Então É. Deus não vai aproveitar a velha natureza, vai melhorar o homem através de um processo educativo, de alguma coisa desse tipo, né? Deus quer começar algo novo. E muita gente não entende isso. Muitas pessoas querem pegar, aproveitar a filosofia, aproveitar não sei mais lá o que, né? Sei lá, os coachings, todas essas teorias, né? E aí Deus não, Deus quer que a gente comece do zero, como uma criança mesmo, né? Quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Foi assim que Jesus disse, né? Então precisa realmente o homem se livrar da velha bagagem para que Deus comece uma coisa nova, né? Nova. Com novos conhecimentos, com novas eh, práticas, atitudes, né? Tudo que realmente seja conforme aí o projeto de Deus. A gente não pode encerrar, né, porque senão os irmãos vão dizer assim, rapaz, falaram sobre o novo nascimento e não citaram o texto áureo do novo nascimento, né? Que é Pronto. o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Que mostra muito bem isso. Capítulo 5, versículo 17, quando Paulo diz, se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Como não é reformado, tudo se fez novo. É por isso que as obras que nós praticamos, que são tão pesadas, como nós já falamos, se tornam leves, prazerosas. Prazerosas, né? Eu nunca me esqueço de algo que o nosso pastor João disse para a gente uma vez. Várias vezes ele dizia isso muito nos cultos de doutrina. E ele dizia que o crente, quando ele não quer, ele dá desculpa. Mas quando ele quer, ele arruma um jeito. Quando nós vamos fazer uma coisa que é prazeroso pra gente, a gente Uhum. dá um jeito. A gente dá um jeito. A minha filha, eu não posso dizer pra ela assim, Sofia, amanhã nós vamos pra praia. Se eu disser, ela não dorme. A última vez agora, ela passou a noite sentada na cama, esperando o dia amanhecer. Porque aquilo pra ela é prazeroso. Então, Aí no outro dia nem aproveita a praia, né? Que já tá cansado. correu que só tem uma energia que não acaba. Então, aquilo que é prazeroso, a gente arruma um jeito. Ninguém precisa mandar fazer, né? Ninguém precisa mandar fazer, ninguém precisa, sabe? Então as coisas de Deus se tornam prazerosas para nós quando o Espírito começa a gerar a vida de Cristo em nós. Felipe, só mais uma coisa. Eu também quero encerrar, mas está tão bom. Irmão, é um privilégio. Toda semana eu tenho um professor aqui dando aula para mim e eu somente compartilho O com senhor você. poderia também dar aula, já até comentei isso com o senhor. Não, rapaz, eu estou aprendendo. Mas, Felipe, assim, é sobre essa nova criação. Eu acho, quando eu começo às vezes a pensar nisso, eu acho maravilhoso, né?
Porque Deus, ele está criando uma nova, eu digo até que é uma nova espécie de seres, né? Porque o, quando a Bíblia fala de nova geração, nova criação, né? Nós estamos sendo gerados, né? Para um novo tempo, um novo mundo, um novo reino, no qual só poderão viver essas pessoas que tiverem realmente passado por esse processo de novo nascimento, de regeneração, né? Essas pessoas, assim, o velho homem, as pessoas que vivem segundo a velha natureza, elas não poderão entrar nesse reino que vai se manifestar. E a Bíblia diz que este reino natural, este reino, né, eu sei que Deus vai transformar, vai restaurar e tudo mais, a Bíblia nos fala, mas também só vão poder participar dessa desse novo céu, dessa nova terra, dessa coisa nova que Deus está criando, né? Quem tiver nascido de novo, né? Só. E o convite de Deus é esse. Deus está chamando pessoas para que elas possam fazer parte dessa nova geração de seres, né? E que serão chamados filhos de Deus, que habitarão com o Senhor para sempre, né? Irmão, e como é que eu faço, irmão, para me fazer parte desse grupo? Arrependam-se. Confessem a Deus o seu pecado. Arrependam-se do que vocês estão fazendo de errado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, que é o responsável por gerar essa vida, vai começar a gerar essa vida em cada um daí dos irmãos ou das pessoas, porque tem muita pessoa que assiste que não é crente. Há Não. muita pessoa que assiste que não é crente. Eu acredito nisso. Tem pessoas que os vídeos do canal estão atingindo pessoas que ainda não são crentes, né? Então, se você que não é crente, né, ouviu essa aula, está ouvindo essa aula, arrependa-se. Você sabe a tudo que você faz que desagrada a Deus. Peça perdão a Ele pelos seus erros. Arrependa-se e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a gerar vida em você. Amém. Eu queria até continuar, mas tá bom. Felipe, faz aí as tuas considerações finais. Não sei se já fez, se quer fazer mais alguma, pode falar. E aí Amém. a gente encerra aqui, em nome de Só Jesus. agradecer mesmo ao senhor, né, pela estar sempre me convidando. Para mim é um privilégio, né, e não me sinto capaz, para falar a verdade, de estar aqui com os irmãos, né. O irmão Josué tem muito mais conhecimento do que eu e ele me chama de professor, fica até sem jeito, Ah, né. Então para mim é uma alegria, né, poder estar falando da palavra de Deus. Também entendo a responsabilidade, né. Para mim, toda vida que o senhor tanto que o senhor sempre, né, eu: "Irmão José", fico perturbando ali, "manda as perguntas, antecipa", porque eu não tenho condição de vir de um dia para o outro, preciso de muito tempo para preparar uma aula. Eu tenho muita consciência de quem eu sou e do que eu preciso fazer para estar falando sobre a palavra de Deus. Então, para mim é sempre uma alegria estar aqui com o senhor, uma alegria poder falar da palavra de Deus e pedir a Deus que ele possa fazer com os irmãos, com as pessoas que estão ouvindo, que vão participar desse trimestre, né, de estudo tão rico do Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais. O Luiz falou aqui na aula passada que, particularmente, é o evangelho, né, que mais chama a atenção dele. Também é o evangelho que mais me chama a atenção, é uma visão diferente, uma ótica diferente, né? Os outros são evangelhos sinóticos, né? São olhados da mesma ótica, o evangelho de João é olhado de uma ótica diferente. Que Deus possa usar esse trimestre para transformar pessoas, né? Mudar quadros, mudar vidas e que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus possa abençoar cada irmão. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez queremos também agradecer ao irmão Felipe, né? O irmão Felipe está sendo modesto, gente. Felipe, todos que o conhecem sabem que Deus tem dado a ele aí um dom maravilhoso para ensinar, e ele é bem capacitado. E assim, mais uma vez, agradecendo também aos irmãos que nos deram a honra de assistir a esse nosso conteúdo, tá certo? Mais uma vez também eu te peço para fazer aquilo que nós precisamos, né? Que é curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.